E aí, pessoal, bem-vindos ao meu canal no YouTube. E eu vou utilizar esse espaço para me aprimorar mais em algumas ideias que não deram para ser exploradas de forma mais completa no Instagram. Nesse primeiro vídeo, eu quero falar sobre aquele assunto de por que a sociedade, via de regra, foca nos nossos pontos fracos, no que devemos melhorar e nunca focamos no que já somos bons e podemos ser melhor ainda. Bem, um dos motivos que a sociedade e mesmo a gente foca nos pontos fracos é porque o ser humano é condicionado a trabalhar essas fraquezas desde o nascimento. Um dos motivos disso é o próprio processo evolucionário, uma vez que para a gente sobreviver como raça, a gente tinha sempre que estar fugindo dos riscos. Então, esse medo, e aí eu já entro no segundo motivo, que é o viés negativista, é o que permitiu que a gente não fosse comido pelos animais selvagens. Então, a gente está sempre procurando formas de identificar os pontos em que somos fracos, para dessa forma não sermos surpreendidos. Acontece que o mundo evoluiu e ainda assim não valorizamos o que é natural para nós. Nessa segunda parte do vídeo, eu quero falar também sobre como identificar competências gerais e diferenciá-las das competências inatas. Competências gerais são habilidades adquiridas durante a nossa vida, né? O que nós precisamos aprender, saber para performar os nossos ofícios, ou seja, é aquilo que aprendemos para utilizar no dia a dia, na nossa profissão. Vou dar um exemplo: programar um computador, dar uma aula de matemática, pilotar um avião, dirigir o carro, isso tudo são competências gerais. Já as competências inatas, elas são mais complexas de serem identificadas. Por quê? Competências inatas é tudo aquilo que a gente é bom e a gente nem termina por nem se dar conta disso. Certo. Mas e aí, como eu identifico as minhas forças inatas, se eu não me dou conta delas? Bem, são 3 dicas que eu quero compartilhar aqui com vocês. A primeira é a questão do feedback. Bem, cada um de nós tem um colega, uma pessoa na família, um amigo, em que a gente se sente mais à vontade de conversar determinados assuntos, de expor as nossas fraquezas. Então, é importante que a gente sempre pergunte, né, a essas pessoas em que a gente tem uma confiança melhor, quais são quais são os nossos pontos fortes, aquilo que nos sobressaímos e é natural para a gente. Outra forma de identificar as habilidades inatas é quando nos colocamos em novas situações. Por quê? Porque quando saímos da nossa zona de conforto, essas forças tendem a aflorar. E mesmo em situações desagradáveis, a gente aprende também. Eu diria até que a gente aprende muito mais em situações desagradáveis do que em situações que são prazerosas. Por quê? Porque para enfrentar essas situações, as nossas forças, né, prevalecem para que a gente possa sair do outro lado. E a terceira dica é reconhecer os nossos vieses. Por quê? Porque o mundo ele não existe uma definição de como ele é. O mundo ele transparece para a gente muito mais de acordo com as nossas visões. Então é importante reconhecer reconhecer os nossos viés, ou seja, de como a gente enxerga o mundo ao nosso redor, de como a gente vê as outras pessoas, como a gente reage, a forma como elas tratam a gente. Assim, dessa forma nós podemos identificar quais são as nossas forças. Bem, espero ter contribuído de alguma forma nesse assunto
e vamos para os próximos. Abraço.